O alarme de incêndio gritou pelo Hotel Metropolitan Suites às 5h50 da manhã. Mas Lucas Ferreira já estava se movendo. Ex-bombeiro, pai solo, desempregado. Ele tinha uma entrevista de emprego em 8 horas que podia salvar o futuro da filha. Mas primeiro, precisava salvar a vida de uma estranha. Ele arrombou a porta, puxou ela das chamas e desapareceu na madrugada de São Paulo. Ao meio-dia, ele sentou na frente da entrevistadora e congelou. Era ela, a mulher do incêndio, sua futura chefe. Antes de continuarmos, me conta aqui dos comentários. De onde você nos ouve? Adoro saber até onde nossas histórias chegam. O ar gelado da madrugada paulistana tinha aquele tipo de frio que entra pelos ossos e não sai mais. Lucas Ferreira sentia cada rajada atravessar sua jaqueta fina enquanto estava parado na frente do posto de gasolina, 24 horas na Avenida Faria Lima, segurando um copo de café que já tinha esfriado há 20 minutos. A tela do celular brilhava fraca na escuridão. 5h35 da manhã. 8 horas e 25 minutos até a entrevista mais importante da sua vida. Ele não podia estragar isso. Não dessa vez. O copo tremia levemente na mão dele. Não por causa do frio, mas pelo peso de tudo que dependia das próximas horas. Brasiltec Inovações. Cargo de gerente de operações, R$ 8.500 por mês com benefícios completos. Plano de saúde, vale-refeição, um 13º que ele mal conseguia imaginar. Não era o emprego dos sonhos, mas era um emprego que ia permitir ele parar de escolher entre o remédio de asma da Ana Clara e a conta de luz. Lucas checou seu reflexo na vidraça do posto. O terno era emprestado do vizinho, seu Raimundo, que tinha sido gentil o suficiente para não fazer muitas perguntas quando Lucas bateu na porta dele às 11 da noite anterior. Caía bem, um pouco apertado nos ombros, um pouco folgado na cintura. Ele tinha se barbeado com cuidado às 4 da manhã, cortando-se só uma vez na linha do maxilar. O pequeno corte finalmente tinha parado de sangrar. Ele parecia cansado. Inferno, ele estava cansado. Ana Clara tinha acordado tossindo às 2 da madrugada, e ele passou 1 hora com ela, segurando a máscara do nebulizador no rostinho pequeno dela, lendo o livro favorito sobre a casinha de chocolate, até a respiração dela se acalmar e ela voltar a dormir, encolhida contra o peito dele. Dona Marta, sua mãe, tinha chegado às 4 para cuidar dela, se movendo silenciosamente pelo apartamento apertado com a graça de quem já tinha feito essa dança vezes demais. "Você consegue, meu filho", ela sussurrou, apertando o ombro dele quando ele saiu pela porta. "Você vai entrar lá e mostrar para eles exatamente quem você é." Mas quem ele era, de verdade? Um fracassado de 33 anos com um joelho arrebentado e um currículo cheio de buracos. 5 anos atrás, ele tinha sido alguém. Tenente Lucas Ferreira, Grupamento de Socorro de Emergência. O cara que corria para dentro dos prédios quando todo mundo corria para fora. Aí veio o incêndio no galpão da Zona Leste. O desabamento, a cirurgia, a fisioterapia que não funcionou direito, a dispensa médica, o divórcio que veio atrás como uma tempestade que ele devia ter visto chegando. Agora ele era só o Lucas. Só um pai tentando manter a cabeça fora da água. Ele terminou o último gole do café frio e checou o celular de novo. 5h43. A entrevista era só às 2 da tarde, mas ele tinha saído de casa cedo demais. Cedo demais. O apartamento parecia sufocar quando ele estava ansioso e ficar parado era como se afogar. Ele planejou encontrar uma cafeteria perto da Brasiltec. Algum lugar onde pudesse revisar as anotações pela última vez, talvez praticar as respostas para as perguntas inevitáveis sobre o buraco no currículo dele. "Por que você deixou o corpo de bombeiros, Sr. Ferreira?" "Porque meu corpo desistiu antes da minha coragem." "O que você tem feito nos últimos 2 anos?" "Dirigindo Uber de madrugada, fazendo turnos em depósito, vendendo meus pertences um por um no marketplace, tentando não deixar minha filha me ver chorando no chuveiro." Ele balançou a cabeça, espantando os pensamentos amargos. Isso ia funcionar. Tinha que funcionar.
Ele tinha praticado as respostas até soarem naturais, confiantes. Tinha pesquisado sobre a Brasil Tech Inovações até conseguir recitar a missão da empresa dormindo. Até comprou um caderno novo, sua única extravagância, e encheu de perguntas inteligentes para fazer na entrevista. Lucas jogou o copo vazio no lixo e começou a andar em direção ao ponto de ônibus. O joelho doía no frio, mas ele tinha tomado 2 ibuprofenos antes de sair de casa. Ia aguentar. Tudo ia aguentar. Só o tempo suficiente para passar por essa entrevista. E então o cheiro atingiu ele primeiro. Fumaça. Não fumaça de cigarro ou a fumaça agradável de uma lareira, mas aquele fedor químico e acre de alguma coisa queimando que não devia estar queimando. O corpo dele reagiu antes da mente conseguir acompanhar. Cada músculo ficou tenso, cada sentido de repente afiado e focado. Ele virou, escaneando a rua, e viu. Fumaça cinza e preta jorrando dos andares superiores do Hotel Metropolitan Suites, um hotel empresarial de médio porte que fazia parte da paisagem de São Paulo há décadas. Os pés de Lucas já estavam se movendo antes dele tomar a decisão consciente de correr. O hotel estava a 2 quarteirões de distância, mas ele cobriu a distância em menos de 1 minuto, o joelho ruim protestando, mas aguentando firme. A entrada da frente era caos. Um segurança estava falando freneticamente no telefone, tentando controlar o punhado de hóspedes que cambaleavam para fora do lobby em vários estados de roupa e pânico. Corpo de bombeiros está a caminho, o segurança estava dizendo, a voz aguda e tensa. Por favor, saiam de forma ordenada. Quantos andares? Lucas agarrou o ombro do homem, a voz cortando a confusão com a autoridade de quem já tinha comandado cenas assim antes. O segurança olhou para ele, assustado. O quê? Quantos andares estão pegando fogo? Onde começou? O 8º andar, acho. O alarme começou a tocar uns 2 minutos atrás. Não sei quantos. Lucas já estava passando por ele, entrando no lobby. A fumaça era mais grossa ali, a visibilidade caindo a cada passo em direção à escadaria. Os pulmões dele, treinados por anos correndo para dentro de prédios em chamas, reconheceram a queimadura particular de plásticos e tecidos tratados pegando fogo. Isso não era um incêndio pequeno. Era algo que vinha crescendo há um tempo, e o alarme tinha disparado tarde demais. Senhor, o senhor não pode subir. A voz do segurança seguiu ele, mas Lucas já estava na porta da escadaria, empurrando ela para abrir. A fumaça rolou escada abaixo como uma coisa viva, cinza e grossa e errada. Ele puxou o cachecol para cima cobrindo o nariz e a boca. Proteção inadequada, mas melhor que nada. E começou a subir. 8 andares. O poço do elevador ia funcionar como uma chaminé, puxando a fumaça para cima. A escadaria ia estar mais limpa, pelo menos por mais alguns minutos. Se ainda tinha gente lá em cima, e o instinto dele dizia que tinha, eles iam estar tentando descer por aqui. 2º andar. 3º andar. O joelho dele gritava, mas ele empurrou através da dor. 4º andar. Ele passou por 2 hóspedes, um homem e uma mulher se agarrando um no outro, tossindo enquanto desciam. Ele orientou eles a manterem as cabeças baixas, a se moverem mais rápido. 5º andar. A fumaça estava ficando pior, quente e densa. 6º andar. Ele conseguia ouvir o fogo agora, o rugido dele, como uma fera viva respirando logo acima. 7º andar. 8º andar. Lucas empurrou a porta da escadaria e entrou no inferno. O corredor era um túnel de fumaça e calor. O fogo tinha começado num quarto no fundo. Ele conseguia ver o brilho laranja através da névoa, chamas lambendo para fora no corredor. O sistema de sprinklers estava ativado, água chovendo inutilmente, criando vapor que se misturava com a fumaça e deixava a visibilidade ainda pior. Os olhos dele ardiam, os pulmões ardiam. Ele se abaixou de joelhos onde o ar era marginalmente melhor e começou a se mover pelo corredor. Corpo de bombeiros! Ele gritou, a voz rouca. Tem alguém aqui? Um som, fraco, alguém tossindo. Socorro!
A voz de uma mulher, fraca e desesperada. Por favor! Lucas rastejou mais rápido, seguindo o som. A maioria das portas estava aberta. Hóspedes que evacuaram quando o alarme tocou primeiro, mas uma porta no meio do corredor ainda estava fechada. Ele alcançou ela e tentou a maçaneta, trancada por dentro. Eu tô aqui! Ele gritou. Se afasta da porta! Ele recuou o quanto conseguiu no corredor apertado e enfumaçado, e chutou. Uma vez, 2 vezes. Na terceira vez, a fechadura cedeu e a porta explodiu para dentro. A fumaça que saiu do quarto era ainda pior, preta e oleosa. Lucas rastejou para dentro, os olhos lacrimejando, a respiração vindo em golfadas curtas e superficiais. Onde você tá? Aqui! Mais fraca agora. Ele seguiu a voz até o banheiro. Ela tinha se enfiado na banheira, a cabeça embaixo de uma toalha molhada, mas estava desmoronando. Quando ele chegou nela, os olhos dela estavam semicerrados, a respiração superficial e trabalhosa. Uma mulher, talvez 30 e poucos anos, camisola de hotel, cabelo escuro grudado no rosto suado. Eu vou te tirar daqui, Lucas disse, a voz firme apesar da fumaça queimando na garganta dele. Você consegue ficar em pé? Ela tentou. As pernas dela dobraram. Ele a pegou antes dela cair, puxando ela para cima e atravessando o braço dela sobre os ombros dele. Fica comigo, ele ordenou. A gente está quase fora. Eles saíram cambaleando do banheiro, atravessaram o quarto cheio de fumaça. O calor era intenso agora, o fogo se espalhando, se alimentando do oxigênio que entrou quando ele arrombou a porta. Eles não tinham muito tempo. O corredor estava pior. Ele conseguia ver as chamas mais perto agora, rastejando pelas paredes, devorando o papel de parede e o carpete. Ele segurou ela firme, meio carregando, meio arrastando ela em direção à escadaria. Ela estava tossindo violentamente agora, o corpo inteiro dela convulsionando com o esforço. Ele conhecia aquela tosse. Inalação de fumaça. Os pulmões dela estavam se enchendo de produtos químicos tóxicos e partículas de fuligem. Ela precisava de oxigênio, precisava de paramédicos, precisava estar fora desse prédio agora. Eles chegaram na porta da escadaria e Lucas praticamente caiu através dela. O ar aqui era melhor, mais limpo, mas ainda cheio de fumaça. Ele reajustou o peso dela, ignorando o protesto gritante do joelho ruim, e começou a descer. 1 andar. 2. Ela estava perdendo a consciência, a cabeça dela caindo contra o ombro dele. Fica acordada, ele disse rispidamente. Olha para mim. Qual seu nome? Nicole, ela conseguiu dizer, a voz mal passando de um sussurro. Nicole, certo. Eu sou Lucas. Você vai ficar bem, Nicole. Só continua respirando. Só mais alguns andares. 3, 4, 5. As pernas dele estavam queimando, os pulmões dele gritando por ar limpo. 6, 7, 8º andar. Lobby. Ele empurrou pela última porta e saiu tropeçando para dentro do lobby. As luzes de emergência estavam piscando. Sirenes soavam na distância, ficando mais altas. O segurança correu em direção a eles. Meu Deus! Ela precisa de oxigênio. Agora. Lucas abaixou cuidadosamente no chão do lobby, checando a respiração dela. Superficial, mas constante. A ambulância está vindo? Sim, devem estar chegando a qualquer. Sirenes explodiram lá fora. Luzes vermelhas e azuis atravessaram as janelas. Lucas olhou para baixo para a mulher no chão, para o peito dela subindo e descendo, e sentiu a familiar onda de alívio. Ela ia sobreviver. Ele chegou a tempo. Vozes lá fora. Botas pesadas batendo no asfalto. Paramédicos correndo para dentro com equipamento. Lucas recuou, deixando os profissionais assumirem. Eles a cercaram imediatamente, colocando uma máscara de oxigênio no rosto dela, checando os sinais vitais. Inalação severa de fumaça, Lucas ouviu um deles dizer. Pressão arterial baixa, mas estável. Vamos levá-la. Ele observou eles a levantarem numa maca, a carregarem para fora para as ambulâncias esperando.
Através das portas de vidro, ele conseguia ver os caminhões de bombeiros chegando, bombeiros saltando, desenrolando mangueiras. Uma cena que ele conhecia tão bem que podia executar ela dormindo. Mas ele não fazia mais parte daquilo. Lucas olhou para o relógio dele. 6h27. Menos de 8 horas até a entrevista. Ele olhou para baixo para as próprias mãos, pretas de fuligem. O terno emprestado estava coberto de fumaça e manchas de água. Ele fedia a fogo e químicos. O joelho dele estava latejando tão forte que ele mal conseguia ficar em pé. Ele precisava ir embora. Precisava ir para casa, tomar banho, trocar de roupa se é que tinha alguma coisa limpa. Precisava se preparar. Precisava estar pronto. Lucas saiu pelas portas da frente, passou pelos bombeiros e paramédicos, pela multidão crescente de curiosos. Ninguém parou ele. Ninguém perguntou o nome dele. Ele era só mais um sobrevivente saindo do prédio, só mais um rosto na confusão. Ele caminhou para longe na madrugada de São Paulo, o sol começando a clarear o horizonte, e não olhou para trás. Às 7h15, Lucas estava em casa. O apartamento estava quieto, Ana Clara ainda dormindo no quartinho dela, Dona Marta cochilando na poltrona da sala. Ele tomou o banho mais longo da vida, esfregando a fuligem, observando a água ficar preta no ralo. Cada músculo doía. O joelho tinha inchado ao dobro do tamanho normal, mas ele estava vivo. E mais importante, Nicole estava viva. Ele nem sabia o sobrenome dela. Provavelmente nunca ia ver ela de novo. Era assim que essas coisas funcionavam. Você salvava uma vida, e então ambos seguiam em frente. Duas linhas que se cruzaram por um momento breve e caótico antes de divergirem para sempre. Lucas se vestiu com cuidado. Calça social limpa, camisa branca passada. O terno teria que ser lavado, mas ele tinha uma jaqueta esporte que serviria. Não era perfeito, mas ia ter que servir. Às 13h30, ele estava parado do lado de fora do prédio da Brasiltec Inovações na Faria Lima. Vidro e aço, 20 andares de ambição corporativa. Esse era o lugar. Esse era o momento. Ele respirou fundo, ignorou a dor persistente no joelho e entrou. A recepção era toda em mármore branco e madeira clara. Uma mulher atrás da mesa sorriu para ele. Posso ajudar? Lucas Ferreira. Eu tenho uma entrevista às 14h com... Ele checou o e-mail no telefone. Com a diretora de operações. Claro, Sr. Ferreira. Por favor, assine aqui e pegue um crachá de visitante. Alguém vai descer para buscá-lo em breve. Ele assinou, grudou o crachá no peito e sentou numa das cadeiras de couro na área de espera. As mãos dele estavam suando, o coração dele batendo rápido. 8 horas atrás ele estava carregando uma estranha escada abaixo de um prédio em chamas. Agora ele estava aqui, prestes a implorar por um emprego que podia mudar tudo. O elevador abriu. Uma mulher jovem saiu, tablet na mão. Senhor Ferreira? Sim. Por favor, me acompanhe. A senhora Alves está pronta para recebê-lo. Lucas a seguiu para o elevador, para o 15º andar, por um corredor com paredes de vidro mostrando escritórios abertos cheios de pessoas trabalhando em computadores. Eles pararam na frente de uma porta de madeira com uma placa. Nicole Alves, diretora de operações. A assistente bateu, abriu a porta. Senhor Ferreira chegou. Mande entrar, uma voz disse de dentro. Lucas respirou fundo e entrou no escritório. E congelou. Sentada atrás da mesa, vestindo um blazer cinza impecável, cabelo escuro preso num coque, estava a mulher do hotel. A mulher que ele carregou escada abaixo. A mulher que ele salvou. Nicole. Os olhos dela se arregalaram. A caneta na mão dela caiu na mesa com um baque alto no silêncio repentino. Por um longo momento, nenhum deles disse nada. Apenas olharam um para o outro através do escritório elegante, o peso do reconhecimento pesando no ar entre eles como algo sólido e real. Finalmente, Nicole achou a voz dela. Você, ela sussurrou. Você me salvou. Lucas abriu a boca. Fechou de novo. Todas as respostas ensaiadas,
Todas as palavras cuidadosamente preparadas fugiram da cabeça dele. Ele começou, então parou. O que você dizia? Como você explicava isso? O universo aparentemente tinha senso de humor. E Lucas Ferreira, parado no escritório da mulher que ele salvou, prestes a ser entrevistado por ela, finalmente entendeu. Algumas histórias são complicadas demais para praticar. Às vezes, você só tem que viver elas. O silêncio no escritório se estendeu, pesado e carregado. Nicole Alves estava sentada completamente imóvel atrás da mesa, os olhos fixos em Lucas como se estivesse vendo um fantasma. Lucas ficou parado na entrada, a mão ainda na maçaneta da porta, o cérebro dele tentando processar a impossibilidade absoluta da situação. Senta, Nicole disse finalmente, a voz dela ainda rouca de surpresa. Por favor. Lucas forçou as pernas a se moverem, cruzou o escritório e afundou na cadeira em frente à mesa dela. Cada movimento parecia irreal, como se ele estivesse se movendo debaixo d'água. Nicole limpou a garganta, as mãos dela se entrelaçando em cima da mesa. Eu preciso saber. Você sabia? Quando você me salvou essa manhã, você sabia quem eu era? Não. A palavra saiu mais rápida do que Lucas pretendia. Eu juro, eu não tinha ideia. Eu só vi o fogo e... eu apenas reagi. Você apenas reagiu. Nicole repetiu, a voz dela cuidadosa, medida. Você arriscou sua vida por uma completa estranha. Eu era bombeiro, Lucas disse simplesmente. É o que a gente faz. O que a gente fazia. Nicole se inclinou para frente, estudando o rosto dele. Era. Fui dispensado por motivos médicos há 2 anos. Lesão no joelho. Ele hesitou, então decidiu pela honestidade completa. Foi por isso que eu me candidatei para essa vaga. Eu preciso desse emprego, senhora Alves. Minha filha tem asma. Eu preciso de plano de saúde, eu preciso de estabilidade. Mas eu não sabia que você trabalhava aqui. Eu não sabia que você seria a entrevistadora. Nicole recostou na cadeira, o olhar dela nunca deixando o rosto dele. Lucas podia ver ela processando, avaliando, decidindo se acreditava nele. Finalmente, ela soltou uma respiração longa e lenta. Os médicos disseram que eu sobrevivi porque alguém me tirou de lá antes da fumaça me matar completamente. Ela disse calmamente. Eles disseram que mais 5 minutos e eu não estaria aqui. Ela pausou, os olhos dela brilhando. Você me salvou a vida, Lucas. Literalmente me salvou a vida. Qualquer um teria feito o mesmo. Mas não foi qualquer um. Foi você. Nicole pegou um arquivo da mesa dela, os dedos dela tremendo levemente. Eu tinha planejado uma entrevista padrão. Perguntas sobre experiência, qualificações, adequação cultural. Mas agora, ela balançou a cabeça. Agora, eu não sei nem por onde começar. Comece do começo, Lucas sugeriu suavemente. Finja que a gente se conheceu aqui neste escritório, não naquele hotel. Nicole o estudou por um longo momento, então assentiu. Certo. Ok. Ela abriu o arquivo, os olhos dela percorrendo o currículo dele. Então, senhor Ferreira, conte-me sobre sua experiência no Corpo de Bombeiros. E assim a entrevista começou. Estranha e surreal. 2 pessoas tentando fingir que não tinham compartilhado um momento de vida ou morte apenas horas antes. Lucas contou a ela sobre os 6 anos no grupamento de socorro de emergência, os treinamentos, as promoções, as centenas de chamadas que ele respondeu. Ele manteve a voz firme, profissional, mas a mente dele continuava voltando para outro incêndio, outro prédio, outro dia que mudou tudo. O que te levou a sair? Nicole perguntou. E lá estava. A pergunta que ele tinha praticado, a resposta que ele tinha ensaiado 1000 vezes. Mas agora, sentado na frente da mulher que ele tinha salvado, a resposta ensaiada parecia vazia, inadequada. Houve um incêndio, ele começou, a voz dele mais baixa agora. 2 anos atrás. Um galpão abandonado na Zona Leste que estava sendo usado como ocupação ilegal, 7 andares,
estrutura comprometida, códigos de segurança violados em todos os níveis. Nicole não disse nada, apenas esperou. A gente recebeu relatos de que tinha gente presa no quarto andar. Lucas continuou. Os olhos dele fixaram num ponto na parede atrás dela, vendo não o escritório elegante, mas aquele galpão queimando. Meu parceiro, Sargento Rodrigo Almeida, e eu entramos juntos. Sempre íamos juntos. A sala ficou quieta. Lá fora, através das paredes de vidro, a vida corporativa continuava. Telefones tocando, pessoas conversando, o mundo normal funcionando. Mas aqui, neste escritório, Lucas estava de volta naquele galpão, sentindo o calor, ouvindo os gritos. Nós encontramos eles, uma família, mãe, pai, 3 crianças. A gente começou a tirá-los. Eu peguei a criança mais nova, Rodrigo pegou os outros 2. Os pais iam atrás da gente. Ele pausou, a mandíbula dele apertando. O chão cedeu. Nicole inspirou bruscamente. Um segundo a gente estava se movendo em direção às escadas. No próximo, o mundo inteiro estava caindo. Vigas, concreto. Chamas subindo de baixo como a boca do inferno. A voz de Lucas estava completamente neutra agora. Aquele tom distante que pessoas usam quando estão contando traumas antigos. Eu caí 2 andares. Aterrissei errado. Joelho, quadril, costas. Dor como nada que eu já tinha sentido. E Rodrigo? Nicole perguntou suavemente. Ele caiu 3 andares. Não sobreviveu ao impacto. O silêncio que seguiu era denso, respeitoso. Nicole não ofereceu platitudes vazias, não disse que lamentava, não tentou minimizar. Ela apenas esperou, deixando ele dizer a história dele do jeito dele. As crianças sobreviveram, Lucas disse finalmente. Todas as 3. Os pais também. Eu agarrei aquele bebê tão forte que ele tinha marcas de impressão digital nos braços por 1 semana. Mas eu não soltei. Nem quando eu estava caindo. Nem quando eu bati no chão. Eu não soltei. Você salvou eles, Nicole disse. E perdi meu melhor amigo fazendo isso. Lucas finalmente a olhou nos olhos. 6 cirurgias depois, 3 rodadas de fisioterapia, os médicos me deram a dispensa médica. Disseram que meu joelho nunca ia aguentar o estresse de novo. Que se eu voltasse, eu era um risco. Para mim, para minha equipe, para as pessoas que eu deveria estar salvando. Isso deve ter sido devastador. Foi. Lucas não viu sentido em mentir. Eu defini minha identidade inteira por aquele uniforme, aquele trabalho. Quando tiraram ele de mim, eu não sabia quem eu era mais. Meu casamento não sobreviveu. Minha esposa, ex-esposa, ela não assinou para ser casada com um desempregado quebrado que mal conseguia subir escadas sem sentir dor. Nicole se inclinou para frente. Mas você subiu escadas essa manhã, 8 andares delas. Eu sei. Com um joelho ruim, sem equipamento, sem backup. Eu sei. Por quê? A pergunta dela era genuína, confusa. Por que você arriscaria tudo? Sua saúde, essa entrevista, seu futuro? Lucas pensou nisso. Ele tinha se perguntado a mesma coisa enquanto tomava banho, enquanto se vestia, durante toda a viagem até aqui. Por que ele correu? Por que ele não apenas ligou para o corpo de bombeiros e deixou eles lidarem com isso? Porque, ele disse lentamente, quando você é treinado para correr para o perigo, isso não desliga só porque você não tem mais o distintivo. Quando você vê alguém precisando de ajuda, você ajuda. É simples assim. E honestamente, ele encontrou os olhos dela. Eu não podia viver comigo mesmo se eu tivesse virado as costas. Se eu tivesse deixado você morrer, quando eu podia ter feito algo. Nicole estava quieta, absorvendo isso. Então ela fechou o arquivo na mesa dela e se levantou. Caminhou até a janela com vista para São Paulo se espalhando lá embaixo, as mãos cruzadas atrás das costas. Eu construí essa empresa do zero, ela disse, a voz dela cuidadosa. Comecei como desenvolvedora júnior em uma startup que faliu. Peguei economias de uma vida, encontrei 2 parceiros e lancei a Brasil Tech em um apartamento de 1 quarto no Bexiga.
Isso foi há 8 anos. Lucas ouviu, sem saber para onde ela estava indo com isso. Nós crescemos rápido, rápido demais, talvez. Peguei um investidor que parecia bom demais para ser verdade. Spoiler, era. Ela deu uma risada amarga. Ele era meu marido, ex-marido agora. Quando a gente se divorciou, ele tentou me tirar da própria empresa que eu construí. Usou cada truque sujo no livro. Tentou convencer o board de que eu era emocionalmente instável, muito investida, irracional. Ela virou para encará-lo. Eu lutei por 18 meses. Lutei com tudo o que eu tinha. E finalmente venci. Comprei a parte dele. Reestruturei o board. Assumi controle total como CEO. Ela pausou, mas me deixou cautelosa, cínica. Eu não confio facilmente mais. Eu entendo, Lucas disse. E ele entendia. A traição tinha um jeito de mudar você, de construir muros que não existiam antes. Essa manhã, Nicole continuou, eu acordei no quarto do hotel sufocando em fumaça. Não conseguia achar a porta. Não conseguia respirar, não conseguia pensar, e eu pensei, é assim que termina, sozinha, num quarto de hotel, por causa de um acidente aleatório. Ela voltou para a mesa, mas não sentou. Ficou parada, as mãos apoiadas na superfície de vidro. E então você apareceu, um estranho que não me conhecia, que não me devia nada, que arriscou a própria vida para me salvar. Nenhum motivo exceto que era a coisa certa a fazer. Lucas não disse nada. Não havia nada a dizer. Eu quero te contratar. Nicole disse abruptamente. Lucas piscou. O quê? Eu quero te oferecer a posição. Gerente de operações, salário inicial de 8.500, plano de saúde completo, todos os benefícios. Por um momento, alívio puro inundou através de Lucas. O emprego. Ele conseguiu o emprego. Ana Clara ia ter remédio, eles iam ter estabilidade. Ele podia parar de viver no limite da ruína financeira. Mas então ele realmente ouviu o que Nicole disse. O tom dela, a forma como ela estava parada. Você quer, ele repetiu lentamente. Ou você sente que tem que... Nicole congelou. Porque se você está me oferecendo isso porque você sente que me deve algo, Lucas continuou, a voz dele gentil, mas firme, então eu não posso aceitar. Você não pode... Nicole o encarou. Você acabou de me dizer que precisa desse emprego, que sua filha precisa de plano de saúde, e agora você está recusando? Eu não estou recusando. Eu estou te pedindo para ter certeza que você está me oferecendo isso pelas razões certas. Lucas se levantou, encontrando os olhos dela através da mesa. Eu não quero esse emprego porque eu te salvei. Eu quero esse emprego porque eu sou qualificado para ele. Porque eu posso fazer o trabalho, trazer valor para sua empresa, ser um ativo para o seu time. Você acha que eu ofereceria uma posição de gerência por pena? A voz de Nicole era aguda. Eu acho que você acabou de passar pela coisa mais traumática que aconteceu com você em anos. E que você está tentando processar emoções complicadas sobre a pessoa que te tirou disso. Lucas manteve a voz dele calma, racional. E eu entendo isso, mas eu não posso construir uma carreira em gratidão. Nem você nem eu ia respeitar isso. Nicole o olhou fixamente por um longo momento. Então, surpreendentemente, ela riu. Não uma risada feliz, mas uma risada de descrença genuína. Você acabou de essencialmente me dizer que não quer o emprego que você desesperadamente precisa, a menos que eu possa provar que você merece ele, independentemente de ter salvado minha vida. Ela balançou a cabeça. Você é louco ou o homem mais íntegro que eu já conheci? Possivelmente ambos, Lucas admitiu com um meio sorriso. Nicole sentou de volta, o comportamento dela mudando. A vulnerabilidade que tinha estado em seu rosto momentos atrás tinha sido substituída por algo mais afiado, mais focado. Essa era a CEO, a mulher que tinha lutado o caminho até o topo e sobrevivido traição e política corporativa. Certo, ela disse. Vamos fazer isso do jeito certo, então. Essa era a primeira rodada de entrevistas. Normalmente,
candidatos bem-sucedidos voltam para uma segunda rodada onde eles apresentam uma proposta de operações para o nosso board de diretores. Normalmente, Lucas pegou a palavra. Normalmente isso acontece na próxima semana, mas dado as circunstâncias... Ela pausou, considerando. Que tal amanhã? 14h. Você tem 24 horas para montar uma apresentação. Mostre para o board por que você merece essa posição. Venda você mesmo não para mim, mas para eles. Eles não sabem nada sobre essa manhã. Eles não vão ter nenhum preconceito, de um jeito ou de outro. Lucas sentiu algo se acender no peito dele. Não alívio. Não ainda. Mas algo melhor. Oportunidade. Eu aceito, ele disse. O foco da apresentação deve ser em melhorias operacionais, Nicole continuou, caindo no modo negócios. Eficiência, segurança, protocolos. Nós temos 5 centros de distribuição em todo o estado. Eles operam 24/7. Sua função seria supervisionar todos eles, garantir que estamos cumprindo regulamentos, mantendo funcionários seguros, maximizando produtividade, 30 minutos para apresentação, 15 para perguntas. Entendido. O board pode ser difícil, Nicole o alertou. Especialmente Roberto Mendes, nosso CFO. Ele tem opiniões fortes sobre quem a gente contrata. Ele vai questionar sua falta de experiência corporativa. Ele vai questionar o gap no seu currículo. Ele vai empurrar forte. Eu aguento, Lucas disse. Nicole estudou ele, então assentiu. Eu acredito que aguenta. Ela ficou de pé, estendendo a mão. Então te vejo amanhã, Sr. Ferreira. 14h. Não se atrase. Lucas apertou a mão dela, sentindo a firmeza do aperto, a certeza. Eu não vou. Ele estava quase na porta quando a voz dela o parou. Lucas. Ele virou. Obrigada. Ela disse calmamente. Pela minha vida. Eu sei que você disse que qualquer um teria feito o mesmo, mas não é verdade. A maioria das pessoas teria esperado pela ajuda profissional. A maioria das pessoas não teria arriscado. Você arriscou, e eu tô viva por causa disso. Então, obrigada. Lucas assentiu, sem confiar na própria voz. Então ele saiu, fechando a porta silenciosamente atrás dele. No elevador descendo, a realidade o atingiu em ondas. Ele não tinha conseguido o emprego, ainda não, mas tinha uma chance real de provar a si mesmo, de ganhar isso pelos próprios méritos. Amanhã às 2h. 24 horas. O telefone dele vibrou no bolso. Mensagem da mãe. Ana Clara teve outra crise. Tá melhorando agora, mas precisamos de mais remédio logo. Como foi a entrevista? Lucas olhou para a mensagem, o peito dele apertando. Ele digitou de volta. Tenho outra rodada amanhã. Prometo, mãe, eu vou conseguir isso. Só mais um dia. Quando ele saiu do prédio para o sol forte da tarde de São Paulo, Lucas Ferreira não estava pensando no joelho dolorido, ou no terno fedendo a fumaça, ou nas 24 horas impossíveis à frente. Ele estava pensando em centros de distribuição e protocolos de segurança e como exatamente convencer uma sala cheia de executivos que um ex-bombeiro quebrado podia ser a melhor decisão que eles tomariam o ano inteiro. Ele tinha trabalho a fazer. E pela primeira vez em 2 anos, ele não estava apenas sobrevivendo ao dia. Ele estava lutando pelo futuro dele. O universo tinha dado a ele uma segunda chance. Agora, ele só precisava provar que merecia ela. Lucas passou aquela noite na mesinha de jantar do apartamento, cercado por papéis, o laptop velho aquecendo as mãos dele, uma xícara de café já frio há horas. A tela brilhava na escuridão, mostrando planilhas e diagramas que ele tinha montado e desmontado uma dúzia de vezes. Eram 3h15 da manhã. Em menos de 11 horas, ele estaria na frente do board de diretores da Brasil Tech, vendendo a si mesmo como a solução para problemas que ele estava apenas começando a entender. No quarto ao lado, ele podia ouvir a respiração pesada de Ana Clara, aquele som sibilante que sempre vinha antes de uma crise. Dona Marta estava dormindo na poltrona perto da cama dela, mantendo vigília como sempre fazia quando a menina estava mal. Lucas esfregou os olhos cansados e voltou para o trabalho.
Ele tinha passado as últimas 12 horas pesquisando tudo o que conseguia encontrar sobre operações de centros de distribuição, regulamentos de segurança de São Paulo, estatísticas de acidentes industriais, melhores práticas da indústria. Seu cérebro estava fervendo com informação, mas ele continuava voltando à mesma coisa: segurança. Não a versão corporativa genérica de segurança que empresas colocavam em PowerPoints para impressionar investidores, mas segurança real, do tipo que mantinha pessoas vivas, do tipo que ele tinha vivido, que tinha ensinado, que tinha visto falhar com consequências fatais. Ele abriu um novo slide e começou a digitar. A apresentação tomou forma nas horas escuras antes do amanhecer. Não era perfeita, não era polida, mas era honesta, fundamentada em experiência real, em cicatrizes reais, em perdas reais. Lucas estava apostando tudo numa única verdade simples: que empresas não precisavam de mais gerentes que sabiam fazer planilhas parecerem bonitas. Elas precisavam de pessoas que entendiam o que realmente estava em jogo quando protocolos de segurança falhavam. Às 5h30, Ana Clara começou a tossir. Não a tosse leve que significava que ela precisava do inalador. A tosse profunda, convulsiva, que significava que os pulmões dela estavam fechando. Lucas estava do lado dela em segundos. Dona Marta já acordando, já alcançando o nebulizador. Mas quando ela apertou o gatilho, nada saiu. Acabou. Ela sussurrou, o pânico rachando a voz dela. Lucas, o remédio acabou. Ana Clara estava ofegante agora, as mãos pequenas dela agarrando a garganta, os olhos arregalados de medo. Lucas a pegou, seu coração disparando, o treinamento de emergência dele assumindo o controle. Respira comigo, princesa, ele disse, forçando a própria voz a ficar calma. Devagar, entra pelo nariz, ele demonstrou, respirações longas e controladas. Sai pela boca. Mas ela não conseguia. Os pulmões dela não deixavam. Ele podia ver os lábios dela começando a ficarem azulados nas bordas. Eu ligo para a ambulância, Dona Marta disse, já pegando o telefone. Não. Lucas a pegou no colo. Não tem tempo. A gente vai para o hospital agora. Ele praticamente voou escadas abaixo. Ana Clara apertada contra o peito dele, Dona Marta correndo atrás. O carro dele, um Corsa 2008 que quebrava mais do que rodava, estava estacionado na rua. Ele colocou Ana Clara no banco de trás, Dona Marta entrando com ela, e pisou no acelerador. O hospital mais próximo era a 15 minutos. Lucas fez em 8, ignorando sinais vermelhos, buzinando nos cruzamentos, rezando para não ver uma viatura da polícia. No espelho retrovisor, ele podia ver Dona Marta segurando Ana Clara, sussurrando orações, lágrimas correndo pelo rosto dela. Aguenta firme, bebê, Lucas disse, a voz dele rachada. A gente está quase lá. Só mais um pouquinho. O pronto-socorro do Hospital São Camilo estava quase vazio a essa hora. Lucas entrou carregando Ana Clara, gritando por ajuda. Uma enfermeira olhou para cima, viu a criança nos braços dele e imediatamente ligou o código. Eles a levaram dele. Médicos e enfermeiras se movendo com urgência eficiente, conectando oxigênio, administrando medicação, falando em terminologia médica que Lucas meio entendia e meio não conseguia processar porque tudo que ele via era sua filha de 7 anos lutando para respirar. Senhor, preciso que o senhor espere aqui. Uma enfermeira disse gentilmente, guiando ele para a área de espera. Lucas quis argumentar, quis exigir ficar com ela. Mas ele conhecia hospitais, conhecia protocolos. Ele estava no caminho. Então ele deixou eles levarem ela e desmoronou numa cadeira de plástico ao lado da mãe e esperou. Dona Marta segurou a mão dele. Nenhum deles falou. Não havia nada a dizer que já não tivessem dito dúzias de vezes antes, em dúzias de outras salas de espera de hospitais, durante anos de crises e medos noturnos. 40 minutos depois, um médico saiu. Jovem, cansado, mas sorrindo. Ela está estável, ele disse, e Lucas sentiu os joelhos dele quase cederem com alívio. A gente conseguiu abrir as vias aéreas. A saturação de oxigênio dela voltou ao normal. Ela vai precisar ficar em observação por algumas horas, mas ela vai ficar bem. Posso vê-la?
Lucas perguntou. Claro, por aqui. Ana Clara estava numa maca de hospital, minúscula debaixo de lençóis brancos, um tubo de oxigênio nas narinas. Mas ela estava acordada, e quando ela viu Lucas, um sorriso pequeno iluminou o rosto pálido dela. Oi, papai, ela sussurrou. Lucas se ajoelhou ao lado da maca, pegando a mãozinha dela. Oi, princesa, você me assustou. Desculpa. Não seja. Não foi culpa sua. Ele beijou a testa dela. Você foi tão corajosa. O médico disse que eu tenho que ficar aqui mais um pouquinho. Ela disse, a voz dela sonolenta pela medicação. Você vai ficar comigo? Lucas olhou para o relógio na parede. 6h45. A apresentação era às 2h. Ele tinha 7 horas. Claro que eu vou ficar, ele disse. Quis desistir de tudo. Da apresentação, do emprego, de tudo, exceto ficar do lado dela. Mas então, Dona Marta colocou a mão no ombro dele. Eu fico com ela, ela disse calmamente. Você tem que ir. Mãe! Lucas! A voz dela era firme. Essa apresentação, esse emprego, é pelo futuro dela. É para que você possa comprar os remédios dela, dar plano de saúde para ela, dar a ela a vida que ela merece. Você não pode desistir agora. Mas ela precisa de mim, e ela vai me ter. Eu não vou deixar ela sozinha nem por um segundo. Dona Marta virou ele para encará-la. Você tem uma chance de mudar tudo para essa família. Não jogue fora. Vá lá e mostre para eles quem você é. Mostre para eles o que você pode fazer. Ganhe esse emprego, filho. Por ela. Ana Clara apertou a mão dele. Vai, papai, ela sussurrou. A vovó vai ficar comigo. Você tem que ir trabalhar. Lucas olhou entre elas, essas duas mulheres que eram o mundo inteiro dele, e sentiu algo quebrar e se reformar no peito dele ao mesmo tempo. Certo, ele disse finalmente. Certo, mas você me liga se qualquer coisa mudar. Qualquer coisa. Eu ligo, Dona Marta prometeu. Lucas beijou Ana Clara mais uma vez, abraçou a mãe e forçou a si mesmo a sair daquele quarto de hospital. Cada passo parecia errado, como estar abandonando a filha quando ela mais precisava dele. Mas Dona Marta estava certa. Esse emprego era a solução. Era como ele parava de escolher entre remédios e contas. Era como ele dava a Ana Clara o futuro que ela merecia. Ele tinha 7 horas para se preparar para a apresentação mais importante da vida dele. E ele ia fazer valer a pena. Às 13h45, Lucas estava parado do lado de fora da sala de conferências no 15º andar da Brasil Tech Inovações. Ele tinha ido para casa, tomado banho, vestido a calça social limpa e a camisa que ele tinha passado cuidadosamente na noite anterior. O laptop dele, velho mas funcionando, estava debaixo do braço. A apresentação estava carregada, revisada, pronta. Ele não parecia um executivo corporativo polido. Ele sabia disso. Tinha olheiras profundas de uma noite sem dormir. As mãos dele ainda tremiam levemente da adrenalina do hospital. Mas tinha algo mais ali também. Uma resolução. Uma determinação de ferro que vinha de saber exatamente o que estava em jogo. A porta se abriu. Juliana, a assistente de Nicole, sorriu para ele. Senhor Ferreira, eles estão prontos para você. Lucas respirou fundo e entrou. A sala de conferências era toda vidro e minimalismo moderno. Uma mesa longa de mogno dominava o centro, cercada por cadeiras de couro. 5 pessoas estavam sentadas de um lado, Nicole no centro, e 4 executivos que Lucas assumiu serem o board. Nicole fez as apresentações. Este é Roberto Mendes, nosso CFO, Sandra Costa, diretora de RH, Paulo Andrade, diretor de tecnologia, e Marcela Ribeiro, diretora comercial. Lucas cumprimentou cada um, apertando mãos, fazendo contato visual. Roberto, um homem de 50 e poucos anos com um terno perfeitamente cortado e uma expressão de ceticismo permanente, o estudou com particular intensidade. Senhor Ferreira, Roberto disse, o tom dele educado, mas frio. Entendo que você vem de um background não tradicional para o nosso setor. Isso mesmo, Lucas confirmou. Passei 6 anos no Corpo de Bombeiros de São Paulo antes de transição de carreira.
Transição de carreira. Roberto se recostou na cadeira. Uma maneira interessante de descrever uma dispensa médica. O silêncio na sala ficou tenso. Nicole franziu a testa, mas não interveio. Lucas manteve a voz dele calma. Eu fui dispensado por motivos médicos depois de um acidente em serviço, sim. Mas essa lesão não afeta minha capacidade de fazer esse trabalho. Na verdade, eu diria que minha experiência me dá uma perspectiva única sobre gestão operacional que a maioria dos candidatos não tem. E que perspectiva seria essa? Roberto perguntou, a voz dele carregada de dúvida. Eu entendo o custo real quando protocolos de segurança falham, Lucas disse simplesmente. Não em termos de processamento ou métricas de responsabilidade, mas em termos de vidas reais. Eu carreguei corpos para fora de prédios, Sr. Mendes. Eu segurei as mãos de pessoas morrendo. Eu perdi meu melhor amigo porque uma estrutura não estava em conformidade com o código. Então, quando eu falo sobre segurança operacional, eu não estou falando de teoria, eu estou falando de experiência vivida. Roberto abriu a boca, depois fechou. Algo na expressão dele mudou, não necessariamente mais caloroso, mas mais atento. Por que você não começa sua apresentação? Nicole sugeriu. Lucas conectou o laptop ao projetor e o primeiro slide apareceu na parede. Não tinha gráficos sofisticados ou animações, só palavras. Segurança operacional, de protocolo à prática. Eu passei as últimas 24 horas pesquisando as operações da Brasil Tech. Lucas começou, a voz dele ficando mais firme à medida que ele entrava no ritmo. 5 centros de distribuição. Operação 24/7. Aproximadamente 800 funcionários em turnos rotativos. Manuseio diário de milhares de toneladas de carga. Ele clicou para o próximo slide. Estatísticas. E nos últimos 3 anos, vocês tiveram 17 acidentes de trabalho reportáveis. 3 resultaram em hospitalização. 1 em incapacidade permanente. Sandra, a diretora de RH, se mexeu desconfortavelmente. Esses números estão dentro das médias da indústria. Médias da indústria não deveriam ser o objetivo. Lucas a interrompeu gentilmente. 0 acidentes deveria ser. E acreditem em mim, é possível. Ele clicou para o próximo slide. No Corpo de Bombeiros, a gente operava em algumas das condições mais perigosas imagináveis. Prédios em chamas, estruturas instáveis, produtos químicos tóxicos. E ainda assim, através de treinamento rigoroso e adesão a protocolos, a gente mantinha taxas de acidentes extremamente baixas. Mas isso é diferente, Roberto começou. É? Lucas o desafiou. Ambos os ambientes envolvem equipamento pesado, operação 24/7, perigo físico, necessidade de comunicação constante e tomada de decisões em fração de segundo. Os detalhes são diferentes. Os princípios são os mesmos. Ele passou a próxima meia hora apresentando a proposta dele. Não era sobre cortar custos ou aumentar a eficiência, embora ele mostrasse como boa segurança fazia ambos naturalmente. Era sobre construir uma cultura onde cada funcionário, do gerente ao operador de empilhadeira, se sentisse pessoalmente responsável pela segurança de todos os outros. Ele falou sobre treinamento cruzado, para que pessoas entendessem não apenas os próprios trabalhos, mas como esses trabalhos impactavam outros. Ele falou sobre auditorias regulares, conduzidas não por consultores externos, mas por times internos com autoridade real para fazer mudanças. Ele falou sobre criar canais de comunicação onde trabalhadores de linha de frente podiam reportar preocupações sem medo de retaliação. Isso vai custar dinheiro no início, ele admitiu. Treinamento custará, equipamento melhor custará, tempo dedicado a auditorias custará. Mas sabe o que custa mais? Processos, rotatividade de funcionários, produtividade perdida e o custo intangível mais real de saber que alguém se machucou ou morreu porque a gente não fez o suficiente. Quando ele terminou, a sala estava quieta. Lucas salvou a apresentação e desconectou o laptop, as mãos dele surpreendentemente firmes. Perguntas? Ele ofereceu. Roberto se inclinou para frente.
Você fala sobre cultura de segurança como se fosse fácil de implementar. Na minha experiência, mudança de cultura é a coisa mais difícil que uma organização pode tentar. Você está absolutamente certo, Lucas concordou. Vai ser difícil, vai levar tempo, vai haver resistência. Mas a alternativa é aceitar que acidentes são inevitáveis, que pessoas machucadas são apenas um custo de fazer negócios. E eu não posso aceitar isso. Não depois de tudo que eu vi. Marcela, a diretora comercial, falou. Você mencionou um incidente no seu passado, um parceiro que morreu. Como você garante que isso não vai afetar seu julgamento? Que você não vai ser tão focado em segurança que paralisa operações? Era uma pergunta justa, dolorosa, mas justa. Eu não vou mentir, Lucas disse. Perder Rodrigo me mudou, me fez questionar tudo, mas também me ensinou que não é suficiente apenas reagir a emergências. Você tem que prevenir elas. E sim, vou ser focado em segurança, intensamente focado. Mas boa segurança não desacelera operações. Ela as torna mais suaves, mais previsíveis, mais eficientes. Funcionários que se sentem seguros trabalham melhor. Equipamento bem mantido quebra menos. Protocolos claros reduzem erros. Paulo, o diretor de tecnologia que tinha ficado quieto até agora, falou. Você tem alguma experiência com sistemas de gestão, software de rastreamento, data analytics? Honestamente? Não muito, Lucas admitiu. Mas eu aprendo rápido e, francamente, eu acho que é mais fácil ensinar alguém com experiência operacional real sobre ferramentas de software do que ensinar alguém com habilidades técnicas sobre as realidades humanas da gestão de operações de alto risco. Nicole tinha ficado quieta durante toda a apresentação, deixando o board fazer perguntas. Agora ela falou. Última pergunta, Lucas. Por que você? Por que deveríamos contratar você especificamente para essa posição? Lucas pensou sobre isso. Sobre Ana Clara no hospital. Sobre Rodrigo morrendo no desabamento. Sobre a mulher no hotel que ele carregou para segurança sem nem saber o nome dela ainda. Sobre todas as pessoas que ele tinha salvado e todas as que ele não conseguiu. Por quê? Ele disse finalmente. Eu não vejo funcionários como recursos. Vejo eles como pessoas. Pessoas com famílias, com filhos, com vidas que se estendem além das paredes desse armazém. E quando eu implementar protocolos de segurança, vai ser porque eu vou dormir melhor à noite sabendo que fiz tudo o que eu podia para garantir que todo mundo que entra em um dos nossos centros de distribuição sai no fim do turno inteiro. Porque eu entendo o que está realmente em jogo. E vou tratar cada decisão com o peso que ela merece. Silêncio. Então Roberto, de todas as pessoas, assentiu devagar. Obrigado, Sr. Ferreira, Nicole disse. Podemos ter alguns minutos para deliberar? Claro. Lucas pegou o laptop e foi para a área de espera do lado de fora. 10 minutos pareceram uma eternidade. 15 minutos. 20. Lucas checou o telefone obsessivamente, mas não tinha mensagens da mãe. Nenhuma notícia era boa notícia, ele disse a si mesmo. Finalmente, a porta se abriu. Nicole acenou para ele voltar. Quando ele entrou, todos os 5 executivos estavam de pé. Lucas não conseguia ler as expressões deles. Nicole falou primeiro. Lucas, o board votou. Foi unânime. O coração dele parou. Bem-vindo a Brasil Tech Inovações. Por um momento, Lucas não conseguiu processar as palavras. Bem-vindo a Brasil Tech Inovações. As palavras ecoaram na cabeça dele, parecendo irreais, distantes, como se alguém estivesse falando debaixo d'água. Ele começou, a voz dele falhando. Eu consegui? Roberto, o CFO cético que tinha martelado ele com perguntas, se aproximou e estendeu a mão. Você nos convenceu, Sr. Ferreira. Ou devo dizer, Lucas, aquela apresentação foi a coisa mais autêntica que eu vi em anos de entrevistas corporativas. Você não tentou nos vender o que achava que queríamos ouvir. Você nos mostrou o que precisávamos ver. Lucas apertou a mão dele, ainda meio atordoado. Sandra, a diretora de RH, sorriu calorosamente. Vou preparar a papelada. Você pode começar segunda-feira? Segunda-feira, Lucas repetiu. Eram 4 dias.
4 dias até sua vida mudar completamente. Sim, eu posso começar segunda. Perfeito, Nicole disse. E havia algo na voz dela, uma emoção cuidadosamente controlada que Lucas reconheceu. Gratidão, talvez. Ou algo mais complexo. Juliana vai te guiar pela documentação. Bem-vindo ao time, Lucas. Os executivos saíram um por um, deixando Lucas sozinho com Nicole no corredor. Ela o estudou por um longo momento. Então falou baixinho. Você estava exausto lá dentro. Mais do que nervosismo de entrevista. O que aconteceu? Lucas hesitou, então decidiu pela honestidade. Minha filha teve uma crise de asma essa manhã. 3 da manhã. Eu levei ela para o hospital. Fiquei até ter certeza que ela estava estável. Vim direto de lá. Nicole fechou os olhos brevemente. E você ainda veio. Ainda fez aquela apresentação. Era isso ou desistir de tudo? Lucas disse simplesmente. E eu não desisto mais. Não. Nicole concordou suavemente. Eu percebi. Ela pausou. Sua filha, ela está bem agora? Está. Minha mãe está com ela. Mas... Ele puxou o telefone, checando pela 100ª vez. Sem mensagens. Eu deveria voltar logo. Vá, Nicole disse imediatamente. A papelada pode esperar até segunda. Vá ficar com sua filha. Lucas assentiu, já se virando para ir. Então parou. Nicole, obrigado. Por me dar essa chance. Por acreditar em mim quando nem eu mesmo acreditava. Você salvou minha vida, Lucas. E agora? Ela sorriu, uma expressão genuína que transformou o rosto dela inteiro. Agora eu acho que salvei a sua também. A gente está quites. A gente nunca vai estar quites, Lucas disse. Mas eu agradeço você tentar. Lucas não lembrava da viagem de volta ao hospital. Seu corpo dirigiu no piloto automático, a mente dele já pulando para frente, imaginando o primeiro contra-cheque, o cartão do plano de saúde, a capacidade de comprar remédio de Ana Clara sem contar moedas primeiro. Quando ele entrou no quarto dela, Ana Clara estava sentada na cama, colorindo num livro que uma enfermeira tinha dado. Dona Marta estava sentada ao lado dela, mas se levantou quando viu Lucas. Papai! Ana Clara largou os lápis de cor e estendeu os braços. Lucas a pegou cuidadosamente, consciente dos tubos e fios ainda conectados nela. Oi, princesa. Você tá melhor? Muito melhor. O médico disse que eu posso ir para casa em breve. Ela se afastou para olhar no rosto dele. Você conseguiu o emprego? Lucas sentiu a garganta dele apertar. Consegui. Eu consegui o emprego. O grito de alegria de Dona Marta ecoou pelo corredor. Ela agarrou Lucas num abraço apertado, lágrimas correndo pelo rosto dela. Graças a Deus. Oh, graças a Deus, meu filho. Eu sabia. Eu sempre soube que você conseguiria. A gente vai ter plano de saúde? Ana Clara perguntou, a voz dela pequena, mas esperançosa. A gente vai ter plano de saúde, Lucas confirmou, beijando o topo da cabeça dela. E remédio de verdade, e nebulizador próprio, e tudo o que você precisar, sempre que você precisar. E pizza? Ela perguntou, porque ela tinha 7 anos, e pizza resolveria todos os problemas do mundo. Lucas riu, o som surpreendendo ele mesmo. Quando foi a última vez que ele tinha rido de verdade? E pizza? Toda a pizza que você quiser. Segunda-feira chegou como um amanhecer depois de uma tempestade longa. Lucas acordou às 5, muito cedo, mas não conseguia dormir. Ele se vestiu com cuidado. A calça social nova que tinha comprado no sábado, com um adiantamento que Sandra tinha arranjado para ele, a camisa branca engomada, uma gravata emprestada do seu Raimundo que provavelmente tinha visto melhores dias, mas ainda parecia respeitável. Ana Clara estava dormindo quando ele saiu, a respiração dela finalmente constante e tranquila. O nebulizador novo no criado mudo ao lado da cama. Apenas por precaução. Apenas por segurança. Dona Marta o encontrou na cozinha, já vestida apesar da hora. Primeiro dia, ela disse, sorrindo enquanto ajeitava a gravata dele. Meu filho, o gerente. Não sei se eu sei como ser um gerente, Lucas admitiu. Você sabe como ser um líder. Você sabe como se importar com as pessoas.
O resto você aprende. Ela segurou o rosto dele nas mãos. Você já fez a parte difícil. Agora você só tem que aparecer e ser quem você sempre foi. Um homem bom que ajuda as pessoas. Lucas beijou a testa dela e saiu para o mundo enquanto São Paulo acordava ao redor dele. Pela primeira vez em 2 anos, ele não estava indo trabalhar com medo de que o carro quebrasse, que o joelho desistisse, que algum desastre aleatório destruísse o frágil equilíbrio que ele tinha construído. Pela primeira vez, ele estava indo trabalhar com algo parecido com esperança. O escritório da Brasil Tech estava silencioso tão cedo. Lucas se registrou na segurança, pegou seu crachá permanente, não mais visitante, mas funcionário, e pegou o elevador para o 15º andar. Juliana estava na mesa dela, já trabalhando. Bom dia, Lucas. Primeira parada, RH para finalizar papelada. Depois Nicole quer te ver. E então a gente tem um tour pelos centros de distribuição marcado para amanhã. As próximas horas foram uma confusão de formulários, senhas, treinamentos sobre sistemas, introduções a colegas cujos nomes Lucas sabia que ia esquecer e ter que reaprender. Mas através disso tudo, ele sentia uma corrente de energia, de propósito. Ele estava construindo algo. Não apenas sobrevivendo, mas realmente construindo. Ao meio-dia, Juliana o levou para o escritório de Nicole. Ela estava parada na janela, olhando para a cidade, e quando virou, havia uma suavidade no rosto dela que não tinha estado lá durante a entrevista. Como está sendo o primeiro dia? Ela perguntou. Avassalador, Lucas admitiu. Mas bom, muito bom. Senta. Nicole gesticulou para a cadeira na frente da mesa dela, mas ao invés de sentar atrás da mesa, ela sentou na cadeira ao lado dele, mais informal, mais pessoal. Eu queria falar com você, não como sua chefe, mas como... Bem, como a pessoa cuja vida você salvou. Lucas esperou. Eu passei os últimos dias pensando muito sobre aquela manhã, Nicole continuou. Sobre o incêndio, sobre você me carregando para fora, sobre como as coisas poderiam ter sido tão diferentes se você não estivesse lá. Ela pausou. Você acredita em destino? Eu não sei, Lucas disse honestamente. Eu costumava não acreditar. Achava que a vida era só aleatória, só caos acontecendo com pessoas aleatórias. E agora? Agora eu acho que talvez existam momentos onde o universo se alinha de um jeito que parece impossível ser apenas coincidência. Lucas se recostou na cadeira. Eu não tinha razão para estar naquela rua naquela manhã. Eu saí de casa horas antes que precisava por causa de ansiedade. Eu parei naquele posto específico porque era o único aberto. Eu vi o fogo porque eu estava olhando na direção certa no momento certo. Qualquer uma dessas coisas muda. E eu não estou lá. Você não está aqui. E aqui estamos nós, Nicole disse suavemente. Você trabalhando para mim. Eu te dando a chance de reconstruir sua vida. As 2 pessoas mais beneficiadas por aquele momento impossível. Você acha que é por isso? Que era suposto acontecer assim? Eu acho, Nicole disse lentamente, que algumas pessoas entram nas nossas vidas exatamente quando precisamos delas. E que quando isso acontece, não importa se é destino ou sorte ou coincidência. Importa que a gente reconheça pelo que é. Um presente. Uma segunda chance. Lucas pensou sobre isso. Sobre Rodrigo morrendo no desabamento. Sobre seu casamento desmoronando. Sobre 2 anos de luta, de sobreviver apenas, de não ter certeza se ia conseguir passar outro dia. E então sobre uma manhã impossível, onde ele fez a única coisa que sabia fazer. Correr para dentro do perigo para ajudar alguém. E de alguma forma aquilo tinha mudado tudo. Eu não salvei só sua vida naquela manhã, ele disse. Você salvou a minha também. Ao me dar esse emprego, essa chance de provar a mim mesmo novamente, de ser mais que apenas um ex-bombeiro quebrado sem futuro. Você nunca foi isso, Nicole disse firmemente. Você sempre foi exatamente quem você é agora. Um homem que corre para ajudar quando todo mundo corre para longe. Eu só te dei um lugar diferente para fazer isso. Eles ficaram sentados em silêncio confortável por um momento. 2 sobreviventes de tempestades diferentes encontrando terra firme um no outro.
Vamos trabalhar, Nicole disse finalmente, ficando de pé. Você tem centros de distribuição para revolucionar e protocolos de segurança para implementar. O trabalho de verdade começa agora. Eu tô pronto, Lucas disse. E pela primeira vez em anos, ele realmente estava. 3 meses depois, Lucas estava em pé na entrada do apartamento novo, as chaves na mão, ainda não conseguindo acreditar completamente que era real. 2 quartos em vez de 1. Um prédio com elevador funcionando, sem mofo nas paredes, num bairro onde Ana Clara podia brincar no playground, sem ele ter que se preocupar. Dona Marta estava atrás dele, lágrimas já correndo pelo rosto. É lindo, filho. Ainda não é nada demais, Lucas disse, mas ele estava sorrindo. Mas é nosso. E é seguro. E é um começo. Ana Clara passou correndo por eles, gritando com deleite enquanto explorava os quartos vazios, sem chiado na respiração, sem tosse. A medicação nova, o nebulizador de qualidade hospitalar, o plano de saúde que significava que ela via um especialista regularmente, tudo isso tinha transformado ela de volta na criança enérgica que ela deveria ser. Naquela noite, depois que as poucas caixas estavam desempacotadas e Ana Clara estava dormindo no quarto novo dela, Lucas e Dona Marta sentaram na pequena varanda, olhando as luzes de São Paulo. Você fez isso, Dona Marta disse calmamente. Você realmente fez isso. Reconstruiu nossa vida inteira. A gente fez isso, Lucas corrigiu. Você, eu, Ana Clara. A gente aguentou quando parecia impossível, e quando a chance veio, a gente não a desperdiçou. Aquela mulher, Dona Marta disse. Nicole, ela vem para o jantar de celebração essa semana? Lucas tinha convidado Nicole para se juntar a eles num jantar celebrando não apenas o apartamento novo, mas os 3 meses de sucesso dele na Brasil Tech. Ele tinha implementado novos protocolos de segurança em todos os 5 centros. Acidentes tinham caído 60%. Moral dos funcionários tinha subido. Até Roberto tinha reconhecido num e-mail, um Roberto Mendes elogio, raro e precioso, que a contratação de Lucas tinha sido uma decisão operacional sólida. Ela disse que tenta, Lucas respondeu. Ela tem sido uma mentora incrível. Não só uma chefe, mas alguém que realmente se importa. Porque você salvou a vida dela. Não, Lucas disse. Porque a gente salvou um ao outro, em jeitos diferentes, no mesmo momento impossível. O jantar de celebração aconteceu numa sexta à noite, num restaurante modesto, mas agradável que Lucas poderia pagar agora sem sentir pânico. Nicole apareceu em traje casual, jeans e blazer, parecendo mais relaxada do que Lucas já tinha visto. Ana Clara ficou imediatamente fascinada. Você é a senhora que meu papai salvou. Eu sou, Nicole confirmou, se ajoelhando para o nível dela. E seu papai é o homem mais corajoso que eu já conheci. Eu sei. Ana Clara disse com a confiança absoluta de uma criança de 7 anos. Ele é o melhor papai do mundo. Durante o jantar, Lucas observou sua pequena família, mãe, filha e agora Nicole, que tinha se tornado algo entre mentora e amiga, e sentiu gratidão tão profunda que quase doía. 6 meses atrás, ele estava desesperado, quebrado, sem saber como ia pagar o próximo aluguel. Agora ele tinha um apartamento próprio. Um emprego que importava, uma filha saudável, um futuro. Eu quero fazer um brinde, ele disse, levantando o copo de água. Todo mundo se juntou a ele. A família, Lucas disse olhando para a mãe. A segunda chances. Seus olhos encontraram os de Nicole. Há pessoas que ajudam outras pessoas mesmo quando é difícil. E ao futuro que finalmente parece mais brilhante que o passado. Ao futuro, Dona Marta ecoou, lágrimas nos olhos. Ao papai, Ana Clara adicionou, porque ela sempre fazia tudo sobre fazer o pai sorrir. Aos 2 de nós, Nicole disse calmamente, segurando o olhar de Lucas, por estarmos vivos para ver esse momento. Eles brindaram os copos, e Lucas sentiu algo que não sentia há anos. Esperança, pura e sem complicação e real. Mais tarde naquela noite, depois de levar Dona Marta e Ana Clara para casa,
Lucas ficou parado na varanda do apartamento novo, olhando para São Paulo se estendendo abaixo dele num tapete de luzes. Em algum lugar lá fora, num apartamento muito mais bonito com vistas muito melhores, Nicole Alves provavelmente estava fazendo a mesma coisa, olhando para a cidade que ambos chamavam de lar, pensando sobre a série estranha de eventos que tinha juntado eles. Um incêndio, um resgate, uma entrevista, um emprego, uma amizade que se formou no cadinho da crise e tinha sobrevivido de alguma forma à transição para relacionamento profissional. Era o tipo de história que parecia boa demais para ser verdade. O tipo onde as pessoas suspeitariam de exagero ou embelezamento. Mas tinha acontecido. Tudo tinha realmente acontecido. E agora, Lucas estava do outro lado do desastre, tendo de alguma forma chegado numa vida melhor do que qualquer uma que ele tinha imaginado ser possível apenas 6 meses atrás. Ele pensou sobre a mulher no quarto de hotel, aquela que ele tinha carregado através da fumaça e do fogo. Ele pensou sobre as lágrimas nos olhos dela, o aperto desesperado das mãos dela nos ombros dele, o momento quando eles emergiram para o ar limpo e ela ofegou uma respiração que significava vida, ao invés de morte. Ele pensou sobre entrar naquela entrevista, sobre o choque de reconhecimento, sobre o olhar firme de Nicole enquanto ela oferecia a ele não apenas um emprego, mas um futuro. E ele pensou sobre Ana Clara dormindo na cama dela, o nebulizador novo ao lado, sonhando o que quer que crianças de 7 anos sonham, segura e protegida e amada. Às vezes, Lucas pensou, o universo acerta. Às vezes, a pessoa que precisa ser salva é exatamente a pessoa que pode te salvar de volta. Às vezes, correr para dentro de um prédio em chamas não salva apenas uma vida. Muda 2 vidas para sempre, entrelaçando elas de formas que nenhuma das duas esperava, mas ambas precisavam. Lucas Ferreira tinha passado a vida adulta inteira correndo em direção ao perigo para ajudar os outros. Ele nunca esperou que um dia alguém correria em direção a ele com a mesma determinação, oferecendo o resgate de um tipo diferente de fogo. A queimadura lenta do desespero e da falta de esperança que estava consumindo ele por dentro. Nicole Alves salvou a vida de Lucas tão certamente quanto ele salvou a dela. Só que de um jeito diferente. Exatamente quando ele mais precisava. E agora, parado na varanda com as luzes da cidade refletindo nos olhos dele e esperança quente no peito, Lucas entendeu o que a mãe tinha dito quando chamou de justiça ao invés de sorte. Isso era equilíbrio. Isso era o universo finalmente equilibrando a balança depois de tirar tanto por tanto tempo. Isso era o que acontecia quando você nunca parava de ser o tipo de pessoa que corre para dentro de prédios em chamas. Eventualmente alguém nota. Eventualmente alguém se importa. Eventualmente, o herói é salvo também. Lucas fechou os olhos e se permitiu acreditar total e completamente que tudo ia ficar bem. Que ele tinha achado seu lugar, seu propósito, seu futuro. Que os tempos difíceis tinham finalmente, verdadeiramente, acabado. E pela primeira vez desde o desabamento que tinha acabado com sua carreira, desde o divórcio que tinha despedaçado seu coração, desde os 2 anos de luta apenas para sobreviver, Lucas Ferreira sentiu paz. Não a paz de uma jornada terminada, mas a paz de finalmente saber qual direção seguir. De ter as ferramentas para construir a vida que ele queria. De estar cercado por pessoas que acreditavam nele, mesmo quando ele tinha parado de acreditar em si mesmo. A estrada à frente seria desafiadora. Sempre seria. Haveria conversas difíceis e resistência à mudança e noites longas de trabalho. Mas pela primeira vez desde o colapso do armazém que tinha terminado sua carreira de bombeiro, Lucas tinha achado seu propósito novamente. Ele estava salvando vidas, só que de um jeito diferente, com ferramentas diferentes, numa arena diferente. E isso era mais do que suficiente. Era tudo. Às vezes, as maiores mudanças da nossa vida começam com uma escolha simples: ajudar alguém quando seria mais fácil virar as costas. Lucas não salvou apenas a vida de Nicole naquela manhã. Ele salvou o próprio futuro sem saber. E Nicole não ofereceu apenas um emprego. Ela ofereceu uma segunda chance para alguém que merecia, mas que o mundo tinha esquecido.
Se esta história tocou seu coração, deixe seu like e conta pra mim nos comentários qual parte da história mais te tocou. Qual parte te deixou mais emocionado? Se inscreve aqui no canal e espero que nos vejamos novamente nos próximos vídeos, pois aqui no canal Ecos do Coração, a melhor história é sempre a próxima. Um abraço.